Olá, boa noite. Finalmente a nossa conexão aqui estava demorando, mas estamos aqui para a nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Sejam muito bem-vindos, vamos entrando. Ô Bruno, estava sentindo sua falta, viu? Você está muito calado. Boa noite. Tava pensando em você hoje. Nossa, o Bruno sumiu, ele anda muito calado. Saudade mesmo. Vamos lá, o Gil Franco já está por aqui. Vamos lá, Gil Franco. Sejam todos bem-vindos. Hoje é por isso, né, Bruno? Mas bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a questão do ser em Heidegger e Edith Stein. O Gil Franco já está chegando aí. Vamos ver. Vamos lá. Isso, agora vai. Sejam bem-vindos. Olá, Gil Franco. Olá, tudo bem? Deu certo, né? Deu certo. Na verdade, pelo computador não foi possível, não. Teve que ser pelo Não celular. foi. Eu já assisti várias lives no computador, mas eu acho que não faz live assim, pelo Instagram no computador. Eu tenho a impressão que por enquanto ainda não é possível. Acho que daqui a pouco vai ser, mas por enquanto não é. Exatamente, foi essa impressão que eu tive também. Mas, de qualquer maneira, tá aqui, o celular está conectado, não tem perigo de... Isso, Acho que vai muito dar tudo certo. bem-vindo, viu? Olha, uma grande alegria ter você aqui. Eu quero te dizer que desde abril que nós estamos fazendo essas lives semanais, né, com Força e Atualidade de Edith Stein. Eu sei que você tem acompanhado algumas, enfim. As pessoas às vezes falam comigo assim, Magna, eu tenho acompanhado, mas não tenho conseguido acompanhar todas. Não tem problema, porque aqui a gente tem passado com psicólogos, educadores, teólogos, filósofos, e acaba que tem um tema que chama mais atenção, que interessa mais, né? Mas a gente tem trabalhado um pouco com essa diversidade que o pensamento de Edith Stein nos permite, né, trabalhar, né, com várias áreas de conhecimento. Tem sido muito bacana. E por aqui, Gil Franco, já passaram gaúchas, já passaram mineiros, já passaram paulistas, até alemã já teve aqui. Mas olha, eu vou te dizer que é a primeira vez que eu estou entrevistando um nordestino, sabe? E que alegria que eu tenho. O único nordestino que passou por aqui foi o Moisés Rocha, mas É. foi justamente num dia que eu não estava, foi a Patrícia que o entrevistou, né? Mas você é a primeira vez que eu vou entrevistar um nordestino com sotaque nordestino. Ave Maria, meus ouvidos hoje vão se esbaldar, viu? Então é uma grande alegria. Você é natural de Caicó, né, do Rio Grande do Norte, mas mora na capital da minha. Eu sou de Campina Grande, Paraíba, e você mora em João Pessoa, não é isso? Então, muito bem-vindo. É, eu vou aqui ler a tua apresentação, mas primeiro só nos fala assim, nos situa geograficamente assim do teu percurso aí. Eu sei que hoje você não está na Paraíba, você está em Goiânia, né, prestando um serviço aí a um bebê que nasceu, mas fala um pouco das tuas origens mesmo. Certo, Magna. Pois é, eu nasci em Caicó, Rio Grande do Norte, como você já falou, né? Sou sertanejo, potiguar. Uhum, Mas, na verdade, assim, logo cedo eu me criei em Patos, na Paraíba, vim para Patos, na Paraíba, e vivi lá até os meus 17 anos. Foi quando eu me tornei carmelita e vim morar em Pernambuco. E aí, toda a minha formação filosófica, né, graduação, mestrado, doutorado, eu fiz em Pernambuco. Tive um ano uhum. lá em Münster, na Alemanha, na época do mestrado, quando, enfim, fiz um ano lá no mestrado, e aí tive a oportunidade de conhecer um pouco.
foi até no ano, se não me engano, dos 70 anos que a Edith Stein tinha estado em Münster, né? Que ela passou 3 anos em Münster, né? Quando Aham. foi professora no Instituto de Pedagogia de Münster. E aí eu todo dia passava para a universidade em frente ao instituto Que onde ela deu aula, eu tive esse maravilha, privilégio. que Depois maravilha. que eu voltei, eu fiz o doutorado era um doutorado integrado aqui na Paraíba, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Eu tive aulas aqui, na verdade hoje eu estou em Pernambuco hoje, eu estou em Goiânia, Pernambuco, mas morando em João Pessoa, então eu fiz muitas aulas em João Pessoa, aulas em Natal e também em Recife. Mas meu orientador era de Recife e eu terminei o meu doutorado também aqui. E depois eu trabalhei também 6 anos como professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Inclusive, minha filha nasceu na Bahia. E, enfim, há já quase 6 anos, mas 5 anos e meio que eu estou aqui em João Pessoa, né, na Paraíba. Isso. Deixa eu só ler aqui teu currículo aqui brevemente, né? Então, o Gil Franco Lucena dos Santos, ele é professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba. Eu estudei na Universidade Federal da Paraíba também, só que no campus de Campina Grande, né? Antes era um só e depois dividiu, né? Eu estudei na UFCG hoje, né? Fiz pedagogia lá. Leciona nos cursos de licenciatura e bacharelado em filosofia, possui graduação em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em filosofia pela Universidade Federal também de Pernambuco e doutorado em filosofia pelo Programa de Doutorado Integrado, né, como você já falou, a UFRN, o UFPB e o UFPE. Foi professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, do Instituto Salesiano de Filosofia do Recife, da Faculdade de Filosofia de Caruaru. Tem desenvolvido pesquisas no campo da fenomenologia e hermenêutica, especialmente em torno do pensamento de Martin Heidegger e Edith Stein, e relações desse pensamento com a filosofia antiga, especialmente Platão e Aristóteles. Que riqueza! Publicou o livro Tempo e História na Hermenêutica Bíblica e organizou o livro Edith Stein, A Pessoa Humana na Filosofia e nas Ciências Humanas. Correto? Corretíssimo. Isso bem. Então, muito bem apresentado. Eu queria que você contasse para nós um pouco da sua trajetória steiniana. Você já contou um pouco que você foi carmelita, né? Inclusive, eu tive o privilégio de te conhecer em Minas Gerais, né? Naquele evento lá do 2015, na UFMG. E conheci tua esposa, tive a oportunidade de... A tua história eu nunca esqueci, viu, Gianfranco? Eu quero dizer, aquele café da manhã que a gente tomou no hotel e você contando a sua história, assim, marcou muito, muito bela a sua história. Mas, infelizmente, não dá para contar aqui nesse tempo, mas eu gostaria que você contasse um pouco como foi que você chegou em Edith Stein, como foi que ela despertou teu interesse como estudioso, como pesquisador. É uma curiosidade interessante, porque impressionantemente, assim, eu digo que eu certamente não fui eu quem escolhi Edith Stein mesmo, mas ela que me escolheu muito cedo, porque Uhum. é muito interessante isso. Quando eu entrei no convento, eu fui participar de um encontro vocacional para entrar no convento em 1993. E eu me recordo que eu fiquei hospedado num quarto lá do convento de Camusim de São Félix, em Pernambuco, e estava lá uma imagem de um santinho, assim, na época ela era beata ainda, né? Edith Stein era beata, e lá tinha o nome Beata Edith Stein. E claro que naquela época eu nunca nem sequer tinha ouvido falar em Edith Stein. E, enfim, fiquei com aquilo na mente, porém, nunca esqueci. Bom, entrei no convento depois, um ano depois, e em seguida, enfim, me tornei carmelita, e claro que me tornando carmelita fiquei sabendo de Edith Stein, mas eu só vim tomar contato com a obra dela, quer dizer, com a obra não, ficar ciente de que ela tinha sido filósofa quando eu já estava no curso de graduação em filosofia. Eu penso que eu estava da metade para o fim do curso, né? E aí eu já conhecia um pouco de fenomenologia, tinha estudado Husserl, tinha estudado Heidegger também já. E foi quando eu descobri que Edstein tinha sido assistente de Husserl e tinha, enfim, escrito muitos trabalhos em torno da filosofia. Mas na época não havia nada em português, né? Eu me lembro que eu já havia lido no noviciado, à época, A Ciência da Cruz, eu já tinha lido, tinha gostado muito. Eu sempre fui, quando eu era frade, eu trabalhei um bom tempo como membro do Instituto de Espiritualidade de Tito Brandsmann.
Uhum. E aí, nesse instituto, nós éramos responsáveis por desenvolver diversos trabalhos ligados à formação dos leigos carmelitas, especialmente a Ordem Terceira Carmelitana. Inclusive, minha sogra, Jane, deve estar assistindo também a live, ela faz parte, é formadora também dos leigos da Ordem Terceira Carmelitana. Eu estou na casa dela hoje até, e que é uma carmelita de alma também. E, é, e então, eu não tinha tomado então contato com nenhuma obra dela filosófica, e à época não havia nada em português. Até que eu tomei notícia através, eu não me recordo exatamente, mas havia um panfletinho pequeno, onde acho que havia uma apresentação escrita da professora Ângela Lesbello, no qual ela falava de algumas obras de Stein, obras filosóficas, né? E foi então que eu comecei a despertar o interesse e ficar na ideia de estudá-la. Inicialmente era mais por ser carmelita, né, que eu tinha então essa intenção. Eu não tinha a menor noção da profundidade e da grandeza da obra de Stein do ponto de vista filosófico. Então, foi interessante porque quando foi em 2000, eu acho que por volta de 2001, mais ou menos, ou entre 2000 e 2001, eu realmente não me recordo exatamente, mas eu dei de cara numa livraria com um exemplar do Ser Finito e Ser Eterno, uma tradução antiga mexicana, não tão antiga, da década de 90. E aí eu me lembro que eu comprei logo o livro, né, e fui ler Ser Finito e Ser Eterno. E também acho ótimo porque eu me lembro na época, eu era graduando ainda, eu li o primeiro capítulo, entendi direitinho, li o segundo capítulo, também entendi direitinho, li o terceiro capítulo, muito bem, mas quando chegou no quarto capítulo, que é basicamente um tratado de ontologia filosófica, em que ela faz uma discussão, uma interpretação extremamente aprofundada da filosofia aristotélica e dos conceitos fundamentais de Aristóteles. E eu me lembro que eu não entendi absolutamente nada, não é? E parei o livro ali, né? Não, depois eu leio isso aqui, porque eu não tenho condições de entender. E eu sei que fiz a graduação inteira e terminei, entrei no mestrado ainda estudando Heidegger, né? E somente no mestrado foi que eu retomei, comecei a dar aula de metafísica e tudo mais, comecei a me inteirar um pouco da filosofia aristotélica e depois, justamente desse contato profundo, um pouco mais aprofundado com Aristóteles, foi que eu então tive condições de retornar ao texto de Stein. E aí sim, aí consegui enfrentar e encarar o livro como um todo e descobrir a grandeza da filosofia de Stein, a relação com o pensamento de Martin Heidegger também, que era uma coisa que me chamou muito a atenção já no começo do livro. Ela fala, né, de que, na verdade, Ser Finito e Ser Eterno é uma obra em que ela pretende estabelecer, através dela, uma confrontação com o pensamento de Martin Heidegger. Ela já havia lido Ser e Tempo, logo quando o livro foi lançado. Ela, inclusive, acompanhou o processo de edição do livro, porque, à época, ela era assistente de Russell, e Russell organizava o Anuário de Fenomenologia. Aliás, na verdade, desculpe, eu cometi um erro historiográfico agora. Na verdade, ela não era assistente de Russell. À época não era mais. Contudo, ela acompanhava os processos de edição do Anuário de Russell. Se encontravam sempre, ela continuava a fazer parte do Círculo Fenomenológico de Freiburg nesse momento. E aí ela acompanhou então esse processo de edição do Ser e Tempo, e logo que o livro saiu, ela estudou o texto e ficou extremamente entusiasmada com o livro, né? Escreveu uma carta, inclusive, a Roman Ingarden, dizendo da grandeza daquela obra que o Heidegger tinha escrito. E ela mesma diz nas cartas dela, e também aparece no prefácio de Ser Finito e Ser Eterno, como a obra a impactou. E desde então ela ficou muito interessada em realmente estabelecer uma confrontação com o pensamento de Heidegger. Mas ela nunca teve a oportunidade. O livro de Ser e Tempo foi publicado em 1927. Ela só veio a publicar Ser Finito e Ser Eterno, quer dizer, publicar não, escrever Ser Finito e Ser Eterno em 1936, né? Foi quando ela já estava no Carmelo de Colônia e no final das contas, não conseguiu publicar o livro porque, em função da perseguição nazista, né, ela teve que migrar para a Holanda. Na Holanda tentou também publicar o livro, mas os holandeses também os nazistas também invadiram a Holanda. Uhum. E, de novo, ela não pôde publicar Ser Finito e Ser Eterno. E ela mesma disse, na ocasião, que certamente então seria uma obra póstuma,
E, de fato, Ser Finito e Ser Eterno só foi publicado em 1950, pela primeira vez, né? Uhum. E, enfim, é uma obra que procura travar essa relação profunda com o pensamento heideggeriano em torno da questão do ser, né? Justamente é o tema que a gente escolheu para discutir hoje. E aí, foi, então, através do contato com essa obra que eu já fui para o doutorado. Quer dizer, à época eu tinha feito um ano na Alemanha, tentei fazer o doutorado na Alemanha, mas acabei não podendo ir. Diversas circunstâncias me impediram de ir à época fazer o doutorado, de modo que eu tive que, no Brasil, fazer o doutorado em Heidegger mesmo, porque não havia especialista em Stein. E eu tive que, então eu disse assim, bom, então não vai dar para ser com Stein, vai com Heidegger mesmo, e Stein ficou engavetada. Mas não tem jeito, quando eu entrei no doutorado, que eu fui morar na Bahia, aí eu conheci Moisés, né? O velho Moisés. Conheceu Moisés. Moisés está aí como Moisés do Egito, que ia reunindo o povo, né? Pois bem, Moisés, entre nós nordestinos aqui, é uma figura, uma personalidade importantíssima para os estudos steinianos no Brasil, porque ele foi uma pessoa que foi capaz de construir esses vínculos, né? De articular esse conjunto de professores e pesquisadores interessados no pensamento de Stein. Nós demos para ele aqui o título de grande articulador steiniano do Brasil. Sem dúvida. Merece com certeza esse título, porque ele está aqui, eu acho que ele está. Você está aqui, Moisés, tá, né? Eu vi você entrando. Moisés é uma figura maravilhosa, uma pessoa a quem devo muito Conheceu trabalho. Moisés, conheceu o Brasil steiniano, aqui a Patrícia está dizendo. É exatamente isso. Ele realmente fez um trabalho extremamente importante, não só em quem estava fora do Ceará, mas inclusive no Ceará, né? Quer dizer, ele foi o grande responsável por essa retomada. A professora Úrsula, que é uma grande exímia, na verdade, uma das melhores especialistas em Edith Stein, sem desmerecer nenhum. Mas vocês sabem quem foi que encontrou a professora Úrsula bem quietinha lá no Ceará? Ela não foi? Tinha chegado da Alemanha, eu imagino, o Moisés. Foi Moisés. Ela tinha chegado, estava lá, quietinha na Alemanha, já tinha feito o doutorado dela em Edith Stein, mas estava lá, assim. Aí o Moisés achou, vamos fazer grupo de estudo. Ela contou a história dela aqui. Então o Moisés, o dedinho dele está em tudo ali, articulando. É verdade, justamente, foi nesse processo aí que eu acabei, vamos dizer assim, em função desse interesse, desse grupo brilhante lá do Ceará, que se articulou em torno do estudo de Stein. À época, a professora Marli também estava muito engajada, a professora Celeste, que são, na verdade, hegelianas, religiosas, né, mas hegelianas, e também estudiosas do pensamento do Padre Vaz, e articularam o encontro, né, eu acho que o primeiro encontro aqui no Nordeste, em todo o pensamento steiniano, foi feito lá no Ceará. Eu não sei dizer no Brasil, acho que no Brasil já havia encontro em São Paulo, na USP, acho que com psicólogos mais do que com filósofos, mas de toda maneira, pelo menos aqui no Nordeste, o pensamento steiniano começou a ser estudado através desses encontros que o Moisés organizou no Ceará. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, eu faço questão, porque nós estamos no Instagram do Shalom São Paulo, e tem muitas pessoas da comunidade Shalom que assistem também as lives. E o nosso fundador, o fundador da comunidade Shalom, da qual eu faço parte, chama Moisés e ele é cearense, né? Então, para não confundir os Moisés, o Moisés fundador da comunidade Shalom chama Moisés Azevedo. Não é desse Moisés que nós estamos falando. Nós estamos falando do Moisés Rocha, que também mora no Ceará e é um pesquisador steiniano aqui do Brasil, tá certo? Então, só para a gente não confundir os Moisés. Pronto, o Ceará é uma terra brilhante, né? Uma terra de pessoas assim, pessoas muito engajadas. Inclusive, é um filósofo muito importante, um filósofo brasileiro muito importante, dentro desse contexto, que, inclusive, há um estudo de um filósofo nos Estados Unidos que cita Farias Brito, que é Raimundo Farias Brito, né? E que, justamente, eu tenho um pensamento muito afinado com a corrente fenomenológica. Ele não estudou fenomenologia, é do século XIX, também da mesma época de Husserl, Stein. Mas no Brasil desenvolveu uma filosofia muito semelhante à fenomenologia, no sentido de que estava relacionada a uma filosofia da consciência, a uma filosofia introspectiva, né, ligada à introspecção, cujo método era introspectivo, e extremamente crítico do positivismo e da psicofísica da época. Muito semelhante, portanto, à crítica bergsoniana, à crítica diltaiana e também russelliana
steiniana, não é, na Europa na época. Enfim, o Ceará realmente tem esses gênios, assim. Tem um Noel de Câmara, tem infinitas pessoas em vários campos da arte, né, do Isso, com cinema, e certeza. Tem da muita coisa religião é a boa. mesma, e da religião é a mesma coisa. Então, É Moisés é um verdade. desses. É um desses. Isso E aí, então, mesmo. foi em função, portanto, desse trabalho do Moisés, junto com os grupos de pesquisadores do Ceará, que eu acabei sendo entusiasmado e estimulado a retomar os estudos em Einstein. Porque a cada ano que a gente tinha um encontro, eu tinha que preparar uma pesquisa, uma palestra. Então, eu passava o ano pesquisando, né, para poder apresentar os trabalhos nos eventos. E aí, pronto, foi através desse grupo que eu acabei realmente mantendo com muita firmeza nesses meus anos de estudo, paralelamente a outras pesquisas que eu também desenvolvi em função do doutorado e as minhas tarefas acadêmicas. Mas aí eu passei realmente de maneira regular, continuar a minha pesquisa no pensamento steiniano, que foi se aprofundando, e como vocês já viram em várias lives que vocês fizeram, né, como o trabalho se expandiu e a gente tem feito muita coisa em conjunto e já muitos espaços diversificados, né? Você mesma também já apresentou trabalho em torno disso, na perspectiva pedagógica, né, e do conceito de formação da pessoa humana em Edith Stein. Uhum. Então, e com isso a gente expandiu esse trabalho. Eu entrei nessa onda, portanto, né? Muito Sou bem. mais. Então, muito bem, um dos escolhidos, né, da Stein. Então, nós já sabemos, Gil Franco, que Heidegger e Edith Stein são contemporâneos, beberam ali da mesma fonte do círculo fenomenológico de Göttingen, né? Foram ali, todos dois beberam ali em Russell, né? E como a grande obra dele, né, foi Ser e Tempo, como você já falou, que inclusive impactou a própria Stein. Então vamos chegando aqui no nosso tema, nos aproximando. Vocês, problemas com o áudio? Como assim, Frank? Você não está nos ouvindo? O que é que está acontecendo com o áudio? Vocês nos ouvem? Dá um sinalzinho aí para saber se vocês nos ouvem. Eu, pelo menos, estou ouvindo também aqui. Não Eu sei estou te se. ouvindo bem também. Vocês sinalizem aí pra gente não se empolgar aqui conversando sem vocês nos ouvirem. Mas se tiver tudo bem, a gente vai seguindo. Está bom, né, Patrícia? Ok. Então, como foi que essa questão do ser, ele veio assim à tona em Heidegger, né? Então, vai trazendo para a gente o que foi que impactou em Edith Stein enfim, vamos entrando na questão do ser para Heidegger. Está cortando, está bom o áudio dos dois. Então, uns estão nos ouvindo bem, outros não. Então, eu acho que dá para a gente ir tocando aqui. Dá para ir seguir. Dá para ir seguir. Vale a pena a gente destacar um aspecto interessante. Eu até, acho que o mês Moisés passado... está aí te cumprimentando. Boa noite, querido Gil boa Franco, noite. Moisés. Boa noite, Moisés. Eu vi também aí o Guigui me dando boa noite para Guigui, para o pessoal todo que está ouvindo, o Farias, enfim, muita gente que eu conheço também aí. Então, vê bem, Magna. O mês passado eu até fiz uma live com o professor Hugo, um professor aqui da educação básica de filosofia. Ele tem organizado um projeto interessante no Instagram também, de reflexões filosóficas, e aí ele me convidou para uma palestra assim também. E eu me lembro lá, eu trabalhei o tema da religiosidade, da mística, né? Uhum. E é um aspecto importante, porque Edith Stein e Heidegger, em 1918, conversaram sobre mística e filosofia da religião, já. Né? Então, a gente percebe que ambos, nesse contexto inicial, e é interessante, à época, 1918, Edith Stein ainda não estava ainda ligada ao cristianismo. Ela é judia de nascimento, mas até os 16 anos considerava-se ateia, e depois, enfim, no movimento fenomenológico, quando ela chega lá, ela não chega como judia nem como cristã, mas como, enfim, alguém que não está ligada a essa perspectiva religiosa. E foi do movimento fenomenológico, em contato com esse movimento, que ela, entrando em contato com o cristianismo, se torna cristã. Heidegger é o contrário. Em 1918, Heidegger já tinha vindo do seminário, tinha sido educado pelos jesuítas, era alguém que conhecia profundamente a escolástica, né, a filosofia medieval, coisa que nem sempre se chama a atenção. E a essa época, Heidegger estava muito interessado com a filosofia da religião.
né? Fenomenologia da religião. Inclusive escreveu um trabalho, quer dizer, ele preparou um curso nessa época, que não foi possível proferir, porque foi na época da guerra, ele acabou não podendo proferir o curso, mas o curso era justamente sobre uma fenomenologia da mística medieval, né? E eles dois conversaram nessa época sobre essa temática, em 1918. Edith Stein escreveu uma carta para Romane Garden, onde ela diz mais ou menos assim, que pretendia falar com o mestre, né? Ela chamava Russell o mestre, né? Pretendia falar com o mestre aquela noite, daquele dia, acho que um verão de 1918. Mas aí, ao ir pelo caminho, encontrou o pequeno Heidegger, ela diz, e juntamente com Russell conversaram até tarde da noite sobre filosofia da religião, né? Então, já aí a gente percebe que houve uma, vamos dizer assim, não digo propriamente uma comunhão, mas um conhecimento de ambos, né? E desenvolveu-se já aí um círculo fenomenológico, era um círculo de reflexão contínua, né? Então, já houve ali esse momento de comunhão, vamos dizer assim, de discurso e de questões. E Heidegger, porém, ele avança dessa tentativa de uma reflexão sobre a vida religiosa para uma reflexão mais ligada ao problema da metafísica tradicional, não é? Heidegger era um pouco inconformado, eu diria, com o tratamento que se dava à experiência religiosa cristã através da metafísica tradicional e acaba se voltando por uma tentativa de pensar as origens da metafísica, a fonte da metafísica e dos problemas da metafísica. É isso que basicamente vai levá-lo a trazer à tona o problema do ser, a questão do ser, né? Porque Heidegger vai entender que, na verdade, toda a tradição filosófica transformou a questão do ser na questão sobre o ente. Heidegger faz uma diferença entre ser e ente. Ente seria o ser presente, contínuo, né? A presença constante das coisas, aquilo que é contínuo, que é eterno, que é perene. Então, Deus, que é eterno e que é perene. A definição de uma coisa que é eterna, que é perene. Então, de repente, a compreensão do ser na metafísica se transformou, na verdade, na compreensão do ser enquanto o ser que é permanentemente presente. Aquilo que não muda, aquilo que não morre, aquilo que sempre é, né? Então, isso se tornou, na verdade, a grande preocupação da filosofia tradicional e da metafísica. Não pensar o ser propriamente, mas pensar o ente, ou seja, aquilo que sempre é, né? Então, diante dessa problemática, Heidegger diz, é preciso... O ser com letra maiúscula. O ser aqui, na verdade, não precisa nem ser pensado com letra maiúscula, porque, na verdade, ser para Heidegger aqui não significa Deus. Então, Deus... por isso, a queixa dele era que o ser acabou fazendo referência sempre ao ser maior e não tendo... Exatamente. Deixando de lado o ser com letra minúscula, seria isso? Não poderia falar nesse sentido. A gente pode falar nesse sentido, agora sim, sempre entendendo que, na verdade, Deus é um ente. E, portanto, enquanto ente, é um ente como outros. Na diferença, claro, de que Deus é o ente suprassensível, né? É o ente, como se diz, é o sumo ente, como dizia a metafísica medieval. Quer dizer, é um ente que está acima de todos os entes, mas ainda é um ente. Mas Heidegger se pergunta, mas qual o sentido do ser mesmo? Porque existe para ele uma diferença entre aquilo que é e o ser que propicia, que dá a possibilidade de que algo seja. De que Deus seja, de que eu seja, você seja, de que um celular seja, de que as coisas sejam, e assim por diante. Mas qual é o sentido do ser? Né? Então, a pergunta sobre o sentido do ser, ela emerge aí. E Heidegger vai dizer também que esse sentido do ser, na verdade, talvez possa ter sido pensado sempre na metafísica, no horizonte do tempo. Então, ele diz que uma das tarefas fundamentais dele não somente é colocar a questão do ser, mas primeiro, além disso, despertar para o sentido da questão do ser, porque ninguém nunca se preocupou com essa questão, né? Preocupou-se sempre com o ente em geral, né? Com o ente supremo,
com o que é, mas nunca se preocupou com a diferença entre isso que é e o ser mesmo, e o sentido do ser. Então a pretensão dele era colocar a questão do sentido do ser, despertar para o sentido dessa questão e tomar o tempo como horizonte possível de toda e qualquer compreensão do ser em geral. Por que ele diz isso? Porque, na verdade, ele vai entender que o ser como ente, como o que é sempre, é, na verdade, a compreensão do ser sob a perspectiva do tempo enquanto presente constante. O tempo presente é uma, vamos dizer assim, uma categoria, para usar esse termo, uma categoria do tempo, né? Como o futuro e o passado são outras. Então, por que é que o ser só foi pensado como presente constante? E não também como passado e futuro? Porque o passado e o futuro acabaram sendo pensados como não ser, como que não é. E por que o ser ficou abandonado nesse abandono também, doente como o futuro que não é e o passado que não é. Né? Então ele começa a se perguntar sobre isso e se interrogar em que consiste esse sentido do ser no horizonte do tempo. Essa é a grande pergunta dele. Todo o trabalho de ser e tempo vai ser no sentido de estabelecer um caminho que propicie a reflexão sobre essa questão. Né? Porque aí a gente podia se perguntar, então ser e tempo vai querer responder qual o sentido do ser? Aí a gente diria, não. Ser e tempo, na verdade, é um esforço de despertar para a colocação da questão do sentido do ser. E aí, como ele vai fazer, então, o que é ser e tempo? Ser e tempo é, na verdade, um esforço de dizer, bom, se a gente não sabe qual é o sentido do ser, se o sentido do ser caiu na obscuridade, por que a gente compreende as coisas? Por que a gente compreende o que é? Quem é o ente que compreende o que é? E qual o sentido desse ente que é? Ou melhor, desculpa, que compreende ser. Que compreende ser. Então é quando ele se volta em ser e tempo para o que a gente chama de hermenêutica da facticidade, ou, dito nas palavras mais simples, né, uma interpretação do existir humano. Então todo ser e tempo é a tentativa de fazer uma interpretação sobre o que é esse ente que nós mesmos somos, quer dizer, esse ente que existe no mundo, que foi lançado no mundo sem saber como chegou a ele, nasce, não sabe de onde vem, e que se despede do mundo, quer dizer, morre sem saber para onde vai. Quem é esse ente finito no tempo, né? Que compreende ser? Então, o esforço de ser e tempo é a tentativa de pensar o sentido do ser no mundo, quer dizer, do ente enquanto ser no mundo, esse ente que nós somos, não é a cabra, não é o cabrito, não é o bezerro, né? Não é a cobra, não são as plantas, não são as pedras, mas o ente que compreende ser, que somos nós. E aí, ser e tempo é o esforço dessa compreensão, né, do sentido desse ser. Só que Heidegger chama a atenção para um aspecto importante, que vai ser importante para Edith Stein também, é que o único ente que compreendendo o ser, ao mesmo tempo se abre para o nada do seu existir, é também esse ente existente do ser humano. Né? Então, do mesmo jeito que para a gente se constitui o sentido das coisas, para a gente também as coisas perdem o sentido. Então, ser e tempo é uma chamada de atenção para a angústia do ser humano. Né? Ele diz que a gente, do mesmo jeito que se lança para as coisas tal como elas são, de repente, no estalo, as coisas podem acontecer ao ser humano de as coisas perderem o sentido. E isso, de alguma maneira, revela algo do ser que nos constitui. E, ao mesmo tempo, revela algo do ser mesmo. Ora, se o ser não se reduz simplesmente ao que a gente compreende e ao sentido que tem as coisas, então algo do ser tem a ver com nada. Tem a ver com alguma coisa que não tem sustentação, que não tem fundamento. Que tipo de relação é essa? Né? Dessa, vamos dizer, desse nada que nos constitui, dessa angústia que nos constitui, dessa nulidade, da morte que nos constitui. Que relação tem isso com o ser? Né? Então, abre-se no pensamento heideggeriano esse caráter de uma relação com o ser que passa, contudo, por um processo de, vamos dizer assim, perda de sentido do ser humano, né? O sentido de existir, o sentido de viver, e que passa, ao mesmo tempo, pela necessidade sempre de superar a angústia em função da assunção de projetos de sentido de ser.
Então, Edith Stein vai entender nessa trajetória do pensamento heideggeriano que a existência, não é, que existe para Deus, não é, o existir que existe para Deus e que encontra o seu sentido em Deus, está de alguma maneira relacionado com esse sentido do ser que Heidegger procurava. Então, e Heidegger não tratou de fato do ser para Deus, não é? Quer dizer, o existir como existir para Deus não se tornou objeto da investigação do pensamento heideggeriano, especialmente pelo menos em Ser e Tempo, não é? A questão de Deus retorna em Heidegger sob outras formas, sob outras perspectivas que aqui talvez não daria tempo a gente abordar e aprofundar. Mas em Ser e Tempo precisamente não. Então, Edith Stein começa a pensar na perspectiva de, em vez de a gente colocar a questão do sentido do ser como ligada ao nada e a angústia como um sem fundamento, como algo sem fundamento, o que ela vai querer pensar é uma reflexão que promova uma ascensão ao sentido do ser. Né? Então, Edith Stein vai, em Ser Finito e Ser Eterno, qual o esforço dela? Colocar a questão do sentido do ser, mas na perspectiva de fazer um ensaio, né? Uma tentativa de ascensão ao sentido do ser, justamente através dessa experiência que é marcada pela finitude, né? O ser finito que nos constitui, pela finitude da existência, pela angústia da existência, mas ao mesmo tempo uma angústia que possibilita uma abertura para o ente infinito, para o ente eterno, para o ser eterno, como ela chama, e que em última instância se torna para o homem o fundamento da sua própria existência e o sentido da sua própria existência. Né? Então é um pouco nessa dimensão que vai se constituir essa confrontação de Stein com o pensamento heideggeriano. Uhum. Isso mesmo. Não sei se daqui a gente podia passar por algumas questões, né? Para eu não falar também. Ela, inclusive, chega a falar quando ela vai fazer essa confrontação do pensamento dele com a questão pedagógica. Ela diz que esse pensamento aí levado como fundamento para uma prática pedagógica, né, que não existia, mas ela assim, uma suposição de que esse pensamento do Heidegger fosse utilizado, poderia se chegar a um niilismo, né, pedagógico, assim, qual o sentido do ser humano perceber simplesmente a sua finitude e ficar ali somente no seu nada, admitindo o seu nada. E o que mais, né? Então ela chega a dizer isso, que poderia cair num niilismo pedagógico, né? Esse pensamento levado até as últimas consequências. Exatamente. Isso está lá presente justamente no curso que ela deu, né? Na estrutura da pessoa. Em Munster que você esteve lá, né? Exatamente. Nessa obra ela faz essa crítica, né? Quer dizer, uma crítica no sentido de que o pensamento existencial levado, vamos dizer assim, ao extremo, pode recair no niilismo, em que o ser humano perde o sentido. E, portanto, a filosofia existencial heideggeriana, para ela, nesse sentido, e nesse momento do texto, da reflexão dela, realmente não seria fundamental para a construção de um projeto pedagógico, porque justamente ele não apresentava nenhuma ideia de fim, de finalidade, né, de sentido final, último da existência. E como ela entende que todo projeto pedagógico precisa passar pela compreensão do que nós queremos chegar, de onde nós queremos ir com o projeto pedagógico, né, de qual ideia de homem que a gente tem. Então, aquela ideia de homem como um mero ser marcado pela nulidade, pela finitude, pela morte, pelo nada, para ela seria insuficiente como base para o desenvolvimento de um projeto pedagógico. Né? Ela vai encontrar justamente no pensamento cristão e na filosofia cristã uma possibilidade de repensar a ideia do homem, né? Uma ideia de homem enquanto criatura de Deus, né? Criada por Deus, para justamente poder dar uma dimensão específica a um projeto pedagógico que tenha por base esse sentido divino, né, na vida, né? Isso de fato está presente lá.
Onde seria assim que Platão, Aristóteles, São Tomás se encontra assim no pensamento de Heidegger? Você falou que ele bebe um pouco nessas fontes, né? Como isso dá sustentação ao pensamento? Você podia falar assim brevemente sobre essa questão do Platão, Aristóteles e São Tomás em Sim, Heidegger? sim, com certeza. A questão de Platão é importantíssima, assim, é muito importante, na verdade, eu diria isso. Eu acho que um dos grandes motivos da incompreensão do pensamento filosófico contemporâneo, e aí especialmente Heidegger e Edith Stein, se dá muitas vezes pelo desconhecimento que a gente tem da filosofia platônica e aristotélica, por um lado. Se quiser aprofundar isso, também o desconhecimento que a gente tem da filosofia tomista, São Tomás de Aquino, né? Porque, de fato, assim, toda a construção da reflexão filosófica heideggeriana e também steiniana é um diálogo imediato, direto com a filosofia antiga, especialmente esses pensadores, né? Mas por quê? Porque justamente eles foram os primeiros a colocar o problema, né? É com Platão que começa a história de pensar o seguinte: o que é que determina o ser das coisas, né? A pergunta é: como a gente determinar o ser das coisas? Como é que isso se determina? Todo o trabalho da filosofia consiste em pensar o ser, pensar o que é, né? Esse é o grande trabalho da filosofia, quer dizer, a filosofia, pelo menos desde Sócrates, né? Passando por Platão até Aristóteles e daí por diante. Então, o grande esforço que eles fizeram foi esse, foi de pensar o ser, quer dizer, pensar a fonte de determinação de tudo o que é. Portanto, pensar o que é o ser, o que é o ente, né? E interessante que no próprio Aristóteles existe, na Metafísica de Aristóteles, no livro 7º da Metafísica de Aristóteles, ele tem lá uma expressão onde ele diz assim, até em grego, até bonito em grego, mas não vou dizer em grego não, vai tentar... Fala em grego, a gente vai entender, não. Porque é bonito em grego. Fala bonito, Eles, depois tu traduz. Kaide, kai topalai te kainon, kai aeis etumenon, kai aeia porumenon, tito on, tuto estin tis reusia. Né? Eu gosto de dizer no grego porque aparecem aí as palavras fundamentais do pensamento filosófico antigo. A tradução disso é: e o que agora, e antes, e sempre se tornou digno de ser investigado, é a questão o que é o ente. E isso quer dizer a mesma coisa de o que é a essência. Então você percebe aí em Aristóteles que o pensamento grego se torna, quer dizer, se volta diretamente para pensar o ente e a essência. Uhum. Esses seriam, vamos dizer assim, se quisesse dizer, qual é o objeto da filosofia? O objeto da filosofia é pensar o que é o ente, e isso significa pensar o que é a essência. Você veja que Tomás de Aquino, a primeira monografia de Tomás de Aquino, que ele escreveu com 21 anos de idade, né, queria eu estou com 43 anos, nunca escrevi nada que chegasse nem aos pés do que Tomás de Aquino escreveu com 21 anos de idade. Como até o professor Nalfran entrou aí agora, saberia falar melhor do que eu sobre isso. Mas ele escreveu um livrinho chamado O Ente e a Essência. É justamente na perspectiva de recuperar esse problema fundamental da filosofia. Porque, tendo essa compreensão sobre o que é o ente e o que é a essência como base para a filosofia, toda a filosofia da tradição filosófica se estabeleceu com base nesses dois conceitos, né? Quer dizer, o ente é pensando tudo aquilo que é, né? E tudo aquilo que é como tendo uma essência. E aí a gente volta ao que Heidegger pensou, como sendo algo perene. Eu vou tentar falar com exemplos para não ficar muito... Só o seguinte, enquanto você vai pensando aqui nos exemplos, eu já vou abrindo aqui para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, vão fazendo aí, que a gente vai tentando aqui. Pronto, dá os exemplos, Gil. Perfeito. Eu vou falar um exemplo para deixar bem claro o que significa essa coisa de ente e essência. Por que a diferença entre ser e ente? O que quer dizer essa coisa de ente como presença constante, essência como presença constante, que Heidegger procura discutir, né? Os gregos começaram a entender que a fonte de determinação dos entes é o ser enquanto aquilo que é permanente, e não o ser enquanto aquilo que é fugaz, que passa, que não fica.
não tem consistência. Então, por exemplo, todo mundo sabe o que é um círculo. Ou seja, se eu perguntasse aqui o que é um círculo, talvez nem você nem eu de imediato soubéssemos dar a definição do círculo. A gente desenharia num quadro. O círculo é essa, né? A gente faria aquele desenhozinho de uma bolinha no quadro, que até uma criança pequena sabe o que é. Só que aí eles diziam, sim, mas isso é um círculo. Isso não é o círculo. O que é propriamente o círculo enquanto tal? Sócrates foi o primeiro a trazer à tona esses problemas. Entre os sofistas, lá em Atenas, se diziam sábios disso, sábios daquilo, sábios da virtude. Ele começava a perguntar assim, você disse que é sábio, mas o que é a virtude? Ninguém sabia responder. O que é a piedade? Ninguém sabia responder. Ou seja, o apelo para pensar o ser de uma coisa é o apelo para pensar a essência desta coisa. Então, uma coisa que é algo. Mas em sendo algo, o que é esse algo que essa coisa é? Então, por exemplo, o circo. O circo é algo. Mas o que é um círculo? Então, o que significa, portanto, em relação com o ente, a essência? Ou seja, o que significa na relação com o ente, o ser? Significa o sentido ou a compreensão deste ente que o constitui para sempre, que faz com que qualquer coisa que seja semelhante a ele seja o que ela é. Então, o Aristóteles e o Platão começaram a pensar, bom, o que fornece a possibilidade de a gente entender o ser das coisas é o pensamento, então, não é a sensibilidade. Então, aí começa uma primeira questão importante. Por quê? Porque um círculo eu vejo. Desenho um aqui, eu posso ver um pintado na parede, eu posso ver um pintado no quadro, né? A gente vislumbra um círculo como a borda de uma xícara de café, a borda de um copo, tudo isso é círculo. Uhum. Mas o círculo mesmo e aquilo que ele é, parece que nós não podemos ver, mas podemos pensar. Então, o pensamento se torna a fonte de determinação da essência dos entes. Nós não podemos ver a essência, no sentido da visão sensível, mas nós podemos pensar a essência. Então, e quem é que fornece a possibilidade de que nós tenhamos na mente o ser de um ente, a essência de um ente? Então, o que permite a gente pensar internamente a essência de um ente é justamente a definição do ente. E aí a definição significa sempre a determinação do gênero e da espécie. Né? Então, o círculo, que é um círculo, o círculo é uma figura cujos pontos da extremidade distam igualmente do centro. Aqui nós temos nesse discurso, nessa proposição, a evidência reflexiva do ser de um ente chamado círculo, que a gente desenha no papel, desenha no quadro, mas que o desenho do papel e do quadro nunca é realmente, para sempre, aquilo que o círculo é em si mesmo, que está dado nessa definição, por exemplo. Né? O círculo que eu desenho no papel vai se apagar, o papel vai se estragar, vai se acabar, mas a ideia de círculo não se acaba nunca, permanece sempre. Né? Uhum. Então você veja que, nessa perspectiva, o ser de um ente começou a ser pensado como aquilo que é permanente, como que é sempre, e que é dado na definição. E tudo aquilo tem o seu ser sempre. E tem correspondentes temporais que passam, que morrem. Né? Por exemplo, eu amo minha esposa. Mas quando nós morrermos, esse amor que nós temos, esse entre nós dois, já não estará aí, porque nós não existimos mais. Mas o amor em si nunca vai deixar de existir. Outras pessoas vão se amar. E assim por diante. Não é? Então você tem a ideia dos gregos é que a determinação essencial dos entes, ela passa pelo pensamento, pela definição do que é este ente, e que, em última instância, é o que permanece, é o perene, é o permanente. Maravilha. Bendita filosofia, viu? Como é? Bendita filosofia. Pois é. Isso dá o trabalho de pensar as coisas assim tão profundamente. Exatamente. E cria uma diferenciação, né, que ajuda a gente a entender por que existem dois planos. Né? Dois planos na realidade, né? Um âmbito sensível, um âmbito inteligível, um âmbito de coisas que permanecem, um âmbito de coisas que são fugazes e que passam. Né? E aí, é claro, onde é que Deus vai entrar aí? Deus entra como justamente o ente supremo, aquele que nunca passa.
que é Uhum. sempre permanente, que está em tudo e não se reduz a nada, né? Então você vê por aí como é que Deus também vai entrando enquanto um ente que é permanente, um ente que é sempre. Uhum. E que não, nós A, não somos, e que nós não somos esse tipo de ente, somos um ente finito, né? a Zanusso pergunta aqui: existe algum pensador que diz não existir essência? Até onde eu saiba, não. Até onde eu saiba, todos os pensadores compreendem que por quê? Veja bem, por quê? Porque nós podemos pensar algo que é permanente, como determinante das coisas. Então, se eu posso pensar que o círculo é uma figura cujos pontos da extremidade distam igualmente do centro, se eu posso pensar isso, eu posso pensar um objeto que é evidente para o pensamento e que nunca vai mudar, vai ser sempre isso. Né? Se eu posso pensar algo que é sempre isso, eu não posso desconfiar que a essência não existe. Agora, aí é que está. A questão é o que significa dizer que uma essência existe. Né? Uhum. Isso é que é um problema. Né? O que significa dizer que a essência existe? Uhum. Veja que a própria diferença entre essência e existência, ela vai aparecer como uma tentativa interpretativa dos filósofos medievais latinos de pensar a ambiguidade da essência que está presente lá no velho Aristóteles, também no livro sétimo da Metafísica. Que Uhum. Aristóteles diz que a entidade, a essência, a gente não fala dela num sentido só. A gente fala dela em pelo menos 4 sentidos, ele diz. Né? Eu vou falar só de 2, basicamente. A gente fala da essência no sentido de algo que é como uma coisa, e a gente fala dela no sentido universal. Então, eu falo, por exemplo, eu falo de um círculo como alguma coisa que eu desenho no caderno, e é um círculo, e, portanto, é uma essência, porque os gregos, eles não tinham como a gente 2 palavras para essência e existência. Né? Então, usia tanto é existência, como também é essência. Uhum. Então, no sentido de existência como algo que para os gregos era pensado um sujeito, alguma coisa concreta que eu tenho aqui diante das minhas mãos. Então, que existe. Mas, na verdade, esse concreto que existe só existe em função de uma coisa que a gente pensa que é abstrata, mas, na verdade, é mais concreto ainda, que é a essência permanente da coisa, que é o universal. Para os gregos, o real, o concreto, não é o que eu sinto aqui. O real e o concreto é o que é permanente, o que é sempre. E o que é sempre não é o que eu sinto. O que é sempre é o que eu penso. Uhum. Eu vejo um círculo agora, aqui na parede, ele pode ser apagado, daqui a pouco ele não é mais. Então ele não existe. Ele, na verdade, ele está fadado a não existir. Mas o que ele é em si mesmo, ele vai existir sempre. Então, você vê que a dimensão da realidade, da existência da essência é algo próprio do pensamento dos gregos. Agora, assim, essa pergunta me colocou um pouco em xeque, porque eu teria que dizer que todos os filósofos, né, de todos os filósofos que existem, nunca nenhum disse que a essência não existe. Mas isso talvez seja dizer demais. Agora, até onde eu conheço, não há nenhum Uhum. filósofo que diga que... Por exemplo, Heidegger diz o seguinte, que, por exemplo, Sartre diz a existência precede a essência. Mas ele não está dizendo que a essência não existe. Uhum. Heidegger diz assim, a essência do ser aí, quer dizer, do ser humano, está em seu existir. Mas também ele não disse que a essência não existe. Então há uma relativização da essência, mas não existe propriamente nenhum filósofo que tenha, vamos dizer assim, dito que a essência não existe. Até Uhum. onde eu Nós sei. temos 2 minutinhos assim para ir finalizando, mas deixa eu ver se dá para uma pergunta ainda aqui. É Certo. possível aproximar o ontológico ser imanência e ente? A Carmen está perguntando. O ontológico, ser, imanência e ente, sim. Não é? Sim. Uhum. As filosofias, mesmo a filosofia platônica e aristotélica, por um lado. E, por outro, se quiser ir mais longe, a filosofia espinosista, Spinoza, ou de Hegel. Ou, no Brasil, a filosofia de Farias Brito. São filosofias imanentistas, num certo sentido. Elas não pressupõem uma divisão em 2 mundos.
né? Na verdade, o que se fala sobre Platão é um grande erro, um erro histórico grave, antigo, mas é um grande erro. Platão nunca falou de dois mundos. Platão fala sempre de dois âmbitos da mesma realidade. O cosmos dos gregos é um só, né? É um único mundo. Mas só que nós, vamos dizer assim, falamos desse mundo de duas maneiras. Uma, em função do sensível, particular, passageiro, temporal, finito, e consideramos também o próprio mundo numa perspectiva do permanente, porque sempre é no tempo, nunca muda no tempo. Então, vamos dizer, existe a possibilidade, portanto, de pensar essa relação entre imanência, essência e ente, como ela perguntou, né? Isso. Em um minuto, resume para nós a principal diferença entre a questão do ser em Heidegger e Edith Stein. A principal diferença é que a filosofia de Heidegger não pretende estabelecer, em última instância, o sentido do ser para Deus, mas tentar pensar como o ser humano está passível de abrir-se em diversos projetos de sentido de ser. Isso é Heidegger. E a grande preocupação de Edith Stein é tentar pensar, em última instância, qual é esse sentido profundo do ser, né? E, portanto, desenvolver uma filosofia que conduza o ser humano a uma ascensão a esse sentido do ser. Então, eu diria que essa seria a principal diferença entre esses dois pensadores, né? Para Heidegger, o ser para Deus é só uma possibilidade da existência. Para Edith Stein, é a possibilidade mais excelente, a possibilidade suprema, a possibilidade última, sem a qual o ser humano acaba não se tornando o ser humano que é chamado a ser. Você teve a oportunidade de conhecer bem os dois. Você escolheu quem para dar sentido à sua vida? Eu acho que eu vivo com os dois porque eu participo do dilema depois. Apesar de que, assim, eu hoje me sinto muito profundamente marcado pela ideia, porque eu sempre fui cristão, né, e nunca abandonei a fé cristã, jamais, nem pretendo, certamente nunca vou abandonar. Mas talvez por isso eu me sinta muito marcado pela ideia steiniana do ser para Deus, e sou mais marcado por esse pensamento steiniano. Contudo, entendo muito profundamente as possibilidades abertas pelo pensamento heideggeriano. E creio que ele nos dá muito o que pensar, porque o ser humano não é realmente somente esse ser realizado, capaz de se tornar completamente aberto ao infinito. Ele às vezes se vê aprisionado no finito e às vezes até mesmo perdido no finito. É uma possibilidade real. Pode ser que Deus não abandone a gente no finito, mas o ser humano de vez em quando se vê aí, né? Nesse abandono. Esses dois pensadores se harmonizaram dentro de você, né? Encontraram harmonia. Gil Franco, olha, muito obrigada. Foi um grande prazer mesmo estar aqui com você, viu? Eu que agradeço. Muito bom mesmo. Eu lamento, assim, essa 1 hora geralmente voa e eu sou obrigada aqui a fechar para a gente não perder a live. Vai ficar salva, né? Quem quiser depois assistir, compartilhar. Vai ficar salvo tanto aqui no Instagram do Shalom São Paulo, como lá no site edithstein.com.br. A gente está hospedando as lives lá também. Então, e eu quero aqui anunciar a próxima live, né? Na próxima quinta-feira, quem vai estar aqui conosco. Agora a gente vai sair da filosofia, vamos voltar para a psicologia. Tivemos a semana passada teólogo aqui, teologia, filosofia, agora vamos para psicologia. Vai ser o professor Tomi Akira Goto, da Universidade Federal de Uberlândia. Ele vai estar aqui conosco falando sobre fenomenologia e psicologia fenomenológica. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam, estiveram aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que até a próxima semana estejamos aqui. Boa noite. Boa noite, Marcos. Obrigado. Tchau, Gil Branco. Deus abençoe. Amém.